Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Uma boa noite a todos. Eu peço a sua atenção neste momento, aleluia, para que possamos ainda fazer menção desta palavra poderosa. Quero louvar a Deus por essa rica e importante oportunidade de nós estarmos aqui. Quero louvar a Deus pela vida do Willam, do pastor Wellington, dos obreiros, dos irmãos ali do altar da família. Glória a Deus. E deste ministério Assembleia de Deus, Missão Mundial. Aleluia. E eu sei que Deus tem uma palavra poderosa para a nossa vida. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Quero ler 2 versículos, o 9 e o 10. Aleluia. Glória a Deus. E diz assim a palavra do nosso Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 9 e 10. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Podemos assentar. Louvado seja Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 26, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia diz que todo homem pecou na carta aos Romanos e estão afastados ou destituídos da glória de Deus. Aleluia. E aí nós entendemos, amado, que o nosso Deus, Ele veio para novamente trazer o homem para junto de si. A Bíblia diz que em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Isaías no capítulo 59, diz lá que o que faz separação entre o homem e Deus são os nossos pecados. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Os nossos pecados, as nossas transgressões, nos afastam da presença do nosso Deus. Mas o Senhor disse que todo aquele, em Romanos também, capítulo 10, se tu creres com teu coração e confessares com a tua boca, então tu serás salvo. Há um caso em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. E crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia, ela está repleta de versículos e texto mostrando que o amor de Deus está para todos aqueles que nele crê. Ele disse: se tu creres e for batizado, tu serás salvo. E aí nós entendemos, amado, que essas palavras, quando o Senhor fala, aquele homem chamado Zaqueu, a Bíblia diz que aquele homem soube que o Senhor iria passar naquela cidade. E houve no coração de Zaqueu um desejo muito grande de conhecer a Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus estava passando em Jericó. E Zaqueu, vendo aquela multidão e tudo aquilo que acontecia ali, louvado seja Deus, ele disse: eu vou subir naquela árvore, pois eu quero ver quem é esse Jesus o Nazareno. Aleluia. E a Bíblia diz que Zaqueu era de pequena estatura, era um homem pequeno, e ele teve que subir num pé de sicômoro,
E trepando naquela árvore, a Bíblia diz que o Senhor vinha, aquela multidão acompanhava o nosso mestre. Mas em algum momento, Jesus se vira para Zaqueu e diz: hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. E aqui nós aprendemos, amado, que o nosso Senhor não faz acepção de pessoas. Que o nosso Senhor, quando Ele morreu naquela cruz, Ele morreu com seus braços abertos, para abraçar e receber todos aqueles quanto creem no seu nome. Por isso o Evangelho é boas novas, o Evangelho da salvação. E aquele homem de pequena estatura, agora recebeu uma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: olha, eu vou repousar na tua casa, Zaqueu. E a Bíblia diz que depressa ele desceu dali e com alegria ele recebe o mestre na sua casa. Aquele homem era rico, era publicano, trabalhava ali para o Império Romano. Aleluia. A Bíblia diz, amado, que aquele homem se alegrou e depressa ele desceu ali para receber o mestre. Aleluia a Deus. A Bíblia diz que ele se alegrou. E aqui é um segredo, amado, nesta palavra. Porque receber o Senhor na nossa vida, na nossa casa, é motivo de alegria. Porque quando o Senhor entra na nossa vida, quando Ele entra na nossa casa, Ele muda aquele cenário de derrota muitas das vezes. Ele muda aquele cenário de doença, de guerra, de contenda e de discórdia, de vício e de brigas dentro de um lar. Muitas das vezes a família hoje se encontra destruída, casamentos destruídos, famílias destruídas, filhos nas drogas, no crime, na prostituição. E dentro do lar, às vezes, há uma guerra entre pai contra filhos e filhos contra pai. E o Senhor, Ele entra na nossa casa para mudar esse cenário, para trazer um cenário de paz, de comunhão, de salvação dentro do nosso lar. A Bíblia diz que quando ele entra na casa de Zaqueu, ele recebeu com alegria, porque ali ele estava recebendo o mestre, o salvador da humanidade na sua casa. E ele confessa algo ao Senhor. Ele diz: Senhor, se eu defraudei, se eu enganei, se eu fiz algo contra o meu próximo, eu vou devolver 4 vezes mais. Aleluia. E aqui nós aprendemos, amado, que o Senhor estava ali transformando a vida daquele homem. Porque esse é o segredo daquele que aceita o Senhor. A vida dele é transformada, a vida dele é mudada. Aleluia. É mudada para melhor, porque se ele mentia, ele larga a mentira. Se ele estava no vício, ele larga aquele vício. Aleluia. Se a casa dele era um cenário de guerra, o Senhor traz a paz, aleluia, porque Ele mesmo disse: e eu vos deixo a minha paz, e a minha paz vos dou, não vou lá dor como o mundo a dar, aleluia, porque o mundo não tem paz, o mundo tem momentos passageiros na nossa vida, mas a paz verdadeira, a paz eterna, é daquele que vem do nosso Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. E essa paz, amado, que o Senhor quer colocar dentro do teu lar, no teu coração. Zaqueu, ele sentiu essa paz, essa transformação na vida dele. Aleluia. Eu aprendo aqui, amado, que quando Zaqueu ouviu dizer: Jesus vai passar por aqui, ele não perdeu a oportunidade naquele dia, aleluia. Porque a oportunidade, amado, nem todos os dias ela bate na nossa porta.
Quantas pessoas tiveram a oportunidade de estar servindo a Deus, de estar com uma vida abençoada, mas hoje está na sarjenta, está nos vícios, está com a sua família destruída, está longe da sua esposa, está longe dos seus filhos, de quem ele tanto amava, mas a vida lhe levou para esse abismo, aleluia. E às vezes o Senhor traz uma oportunidade na nossa vida, e a oportunidade nós temos que segurar ela, porque nós não sabemos quantas oportunidades nós vamos ter, aleluia. Quantas pessoas teve a oportunidade, talvez de estar no céu, mas morreu distante de Jesus e perdeu a sua salvação. Quantas pessoas perdeu a oportunidade de estar servindo a Deus, aleluia, porque um dia alguém foi lá e falou algo de Deus para ele, mas ele não entendeu e desprezou aquele momento, daquela oportunidade. O Senhor ele veio pregando em Jerusalém, aleluia. E a Bíblia diz que muitos lá o rejeitaram, o povo judeu. E ele disse certa vez ali na frente da cidade de Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, ah, se tu soubesse quem está visitando, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Porque assim como a galinha guarda seus pintinhos debaixo das asas, assim eu queria fazer com Jerusalém. Jerusalém não entendeu o tempo da visitação de Deus, e o Senhor dizendo: eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. A luz veio ao mundo, e o mundo amou mais as trevas do que a luz. Oh, glória a Deus. O mundo amou mais as trevas do que a luz, mas ele disse: eu sou a luz do mundo, e quem anda na minha presença não andará em trevas, aleluia. Oh, glória. Zaqueu, ele não perdeu aquela oportunidade, mas o Senhor deu uma palavra para ele que mudou a vida dele e mudou a história da vida dele e da família dele. Ele disse: hoje, Zaqueu, entrou salvação na tua casa, aleluia. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz, meu amado, a Bíblia fala de um homem chamado Obed-edom, que quando a arca entrou na sua casa, a presença de Deus estava lá, tudo o Senhor fez prosperar. Louvado seja Deus, porque ele honrou ali a presença de Deus, aleluia. Quantas pessoas têm desprezado a palavra, a presença de Deus na sua vida e até no seu lar. Por 20 anos ficou ali na casa de Abinadab, ele não fez questão da presença de Deus, aleluia. Quantos anos ficou na casa de Eli, o sacerdote, mas os seus filhos ali profanaram aquilo que era santo, e um dia a arca foi tomada deles, a presença de Deus se retirou. Oh, glória a Deus. Triste é um homem sem Deus nessa vida. Triste é um homem sem a presença de Deus na sua vida. Aleluia. Porque quem tem a Jesus Cristo na sua vida, aleluia, ele tem direção de Deus nessa terra, nessa vida e depois dessa vinda. Porque o Senhor disse: eu vou, aleluia, mas já está, vou deixar tudo preparado para aquele grande dia. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus.
A Bíblia diz, amado, que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro e serão transformados no corpo de glória, e aqueles que estiverem em vinda serão arrebatados, aleluia, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. No abrir e fechar de olhos seremos arrebatados. Louvado seja Deus. E essa é a esperança da igreja, daquele que espera em Cristo, aleluia. Oh, glória a Deus. Zaqueu, ele viu o amor de Deus se manifestando na vida dele e na família dele. Talvez para Zaqueu, aleluia, e para aquela multidão que estava ali, muitos apontavam para ele e diziam: esse homem, ele é ladrão, ele é enganador, ele é publicano, cobrador de impostos, trabalha para Roma, cobrando, defraudando as pessoas, tirando o pouco que as pessoas têm, aleluia. Talvez para muito e para aquela multidão que atrapalhava Zaqueu de ver Jesus, aleluia, porque é isso que a multidão faz muitas das vezes. Quantas pessoas têm desejo no seu coração, mas está pensando na multidão, está pensando o que vão dizer, o que vão falar, o que vão pensar de mim agora, se eu tomar uma decisão de servir a Deus. Amado, a multidão só atrapalha. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Oh, glória a Deus. Do que adianta, amado, agradar o homem e desagradar a Deus, aleluia, e viver uma vida de pecado nessa terra? A Bíblia diz que aquele que se constitui amigo do mundo, esse, aleluia, se torna inimigo de Deus. Aleluia, Deus. O Senhor não foi para aquela cruz em vão. O Senhor não morreu naquela cruz em vão. Aleluia, Deus. O Senhor, Ele não foi para ali em vão, louvado seja Deus. Quando Ele foi para aquela cruz, Ele já foi pensando na multidão que iria confessar a Ele. Ele já foi pensando na minha e na sua alma. Aleluia. Quantas das vezes, amado, você se encontra sozinho, triste, chorando pelas madrugadas? Eu quero te dizer que Deus, Ele te contempla e Ele quer entrar com esta tão grande salvação na sua vida. Louvado seja Deus. Porque naquele grande dia, amado, o meu nome e o seu nome tem que estar escrito no livro da vida. Naquele dia o Senhor pegou Zaqueu e sua família e disse: hoje entrou salvação, hoje o teu nome e da tua família está escrito no livro da vida. Louvado seja Deus. Hoje as pessoas estão presas, aleluia, no materialismo, estão presos no seu dinheiro, no seu carro, nas suas mansões, nos seus veículos, nas coisas terrenas, amado. Coisas dessa terra não impressionam o nosso Deus, porque Ele é dono de tudo, aleluia. Deus, Ele dá para você usufruir, para você fazer uso dessas coisas, aleluia, mas não ter apego e nem amor a elas. Porque essas coisas, a Bíblia diz que a traça corrói, que o ladrão rouba, aleluia, louvado seja Deus, que a ferrugem, ela destrói as coisas dessa terra. Quantas pessoas um dia que eram tão prósperas e hoje não tem aonde dormir, perderam tudo e tiraram até a sua vida porque estavam presos no material. Quantas pessoas que quando perde seus patrimônios tira a sua vida porque a esperança dele estava só naquilo.
estava nas coisas terrenas, mas o Senhor disse: passará céu e terra, mas as minhas palavras, elas não passarão. Bendito seja Deus. Oh glória. Mas quem tem a Cristo, ele pode ter, talvez até pouco, talvez ele não tenha tantas riquezas, mas ele tem uma vida feliz e alegre. Ele se alegra com Deus, porque a esperança dele não está somente nessa terra. A esperança dele está no céu. A esperança dele está porque o nome dele está escrito no livro da vida. E ele sabe que logo, logo, ele passará dessa terra, porque a nossa vida aqui é passageira. A Bíblia diz que toda a nossa vida, aleluia, é como sopro, que toda a nossa vida é como a flor da erva, que logo seca e logo cai daquela árvore. E aí o Senhor diz: o que tu tens para dar em favor da tua alma? O que tu tens para dar em favor da salvação? Nós não temos nada para oferecer ao nosso Deus pela nossa vida, mas nós podemos sim receber o sacrifício que Ele fez por nós naquela cruz. Ele carregou aquela cruz pesada. Ele foi até o Calvário, aleluia, e a Bíblia diz: como ovelha muda, ele não abriu a sua boca para murmurar. Ele não reclamou de carregar aquela cruz. Aquela cruz representava o meu e o teu pecado, aleluia. Aquela cruz não era do nosso mestre. Aquela cruz era do ser humano, que nós que pecamos todos os dias. Mas mesmo assim ele carregou aquela cruz. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz, aleluia. Oh, louvado seja Deus, aleluia. E eu, para encerrar esta mensagem nessa noite, que esta semente fique gravada no teu coração, no nosso coração, e sabermos, aleluia, que o nosso Deus, Ele nos comprou com alto preço e preço de sangue. Porque não há amor maior do que esse, de dar a sua vida em resgate de alguém. Oh, glória a Deus. Quantos de nós queremos dar nossa vida por alguém? Mas Jesus morreu, aleluia, pegou chicotadas, foi cuspido, foi humilhado, aleluia, pelos nossos pecados. A Bíblia diz que nele não havia aparência, estava desfigurado, homem de dores. Aleluia, Deus. Mas ele foi até o fim, aleluia, daquela cruz, e ali rendeu o seu espírito. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia, aleluia, no terceiro dia, diz a palavra, aleluia, Marta e Maria disseram: vamos lá, colocar bálsamo sobre ele, ver onde ele está. Mas quando chegaram naquele sepulcro, elas estavam chorando ali, mas o anjo já havia removido a pedra e disse: por que choras? Porque aquele que estava morto já está vivo. Louvado seja Deus. Ele venceu a morte, aleluia. Ele venceu o inferno, o diabo. Ele venceu, louvado seja Deus, e nos deu essa vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? O Senhor venceu a morte. Por isso a Bíblia diz: se tu creres, ainda que tu morras, tu viverás. Oh, glória a Deus. O nosso Senhor virá e não tardará. Eu quero encerrar essa mensagem, amado, e quero orar pela sua vida.
E se alguém quiser vir aqui entregar sua vida para Jesus, você tem a liberdade de fazer isso. Oh, glória a Deus. Porque um dia também eu tomei essa decisão. Aleluia. Peço aos irmãos que fiquem de pé. Para a gente, eu vou encerrar aqui esta mensagem, trazendo um breve testemunho. Eu gosto de falar isso aqui rápido. Porque um dia eu também tomei essa decisão. Porque eu vi o diabo destruir a minha família. Eu vi Satanás destruindo tudo aquilo que eu sonhei um dia. E por isso eu tomei essa decisão de servir a Deus. E há 26 anos eu tomei essa decisão. E até hoje eu estou aqui pregando e testemunhando dessa verdade. E foi a maior decisão que eu tomei na minha vida. Porque a nossa vida são de decisões, aleluia. E Deus gosta de pessoas que têm decisões. Certa vez o meu Deus, aleluia, Ele me deu uma visão e eu via o arrebatamento da igreja. E aquilo foi para me despertar, para me saber que esse momento vai chegar. Aleluia, Deus. E eu via descendo do céu uma grande cidade, muito bonita, muito grande, o céu se abrindo. E quando eu vi aquela visão, eu dizia: hoje é o dia do Senhor. Eu via muitas pessoas numa praça distraída, bebendo, brincando, namorando. E Deus me mostrava uma multidão distraída. É isso que a gente vê hoje. Tantas pessoas distraídas. As palavras se cumprindo, as profecias, guerras e rumores de guerra. Pai contra filho, filho contra pai. Terremotos, maremotos. A crise global nós estamos vendo hoje. Ninguém se entende. Presidente, reis, autoridade não se entende mais. A ambição, a ganância, o amor ao poder tomou conta das pessoas hoje. As pessoas estão distraídas. A palavra se cumprindo diante dos nossos olhos. E quando eu olhava aquela visão, eu via a cidade mais baixa. E eu via anjos saindo, enfileirado, muitos anjos saindo daqueles portais. E recolhendo as pessoas na terra, os escolhidos de Deus. E em algum momento eu pensei, eu vou pregar para essas pessoas aí. E eu já ia voltando para pregar para elas, para que elas não ficassem. Mas aquela voz bradou bem alto e forte, disse: o tempo do arrependimento acabou. E o meu coração se entristeceu, porque não havia mais como pregar para aquelas pessoas. E eu senti quando aquele anjo pegava em minha mão, e eu ouvia um cântico celestial, o qual eu nunca havia escutado na minha vida. Uma voz tão suave, tão macia, uma voz penetrante saía como louvores. Invadia a minha alma e a minha alma se alegrava. A minha alma se enchia de gozo, de alegria. Aleluia, Deus. E o sentimento que nós tínhamos, que eu tinha na terra, já não existia mais. Aleluia, Deus. Porque assim será naquele grande dia. Quando nós estivermos lá na glória, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o final será salvo.
Mas tem que haver perseverança, irmãos. Porque o Senhor disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Porque aqui a gente se entristece, a gente chora, a gente geme. Aqui tem luta, tem dificuldade, mas Ele nunca larga de nossas mãos. Oh, glória a Deus. Mas ele diz também em Apocalipse capítulo 21, que ali ele enxugará do nosso rosto toda lágrima. Ali não haverá mais sofrimento, ali não haverá mais dor, ali não haverá mais pranto, ali não haverá mais morte, ali não terá enfermidade. Se hoje você está doente, mas naquele grande dia não entrará doença no santo lugar, no paraíso de Deus, no lugar que Deus preparou para seu povo. E nós vamos chegar ali, vamos dizer: Senhor, valeu a pena nós crermos e passarmos as lutas, as perseguições, tudo que passamos ali na terra, valeu a pena para chegar até aqui, Senhor, e contemplar toda esta beleza. Paulo diz que são coisas inefáveis, ou seja, inexplicáveis, aquilo que ele viu no terceiro céu. São coisas que o homem não pode explicar. A beleza, a paz, o gozo, a alegria que está naquele lugar reservado para aqueles que perseveraram no Senhor. Oh, glória a Deus. Que essa palavra seja um despertamento para mim e para você. Que essa palavra fique gravada nas tábuas do teu coração. E saiba que há um plano de Deus de salvação para a tua vida. E se hoje você quer tomar uma decisão de servir esse Deus, você pode vir aqui e nós vamos orar pela sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Oh, glória. Nós vamos orar antes, nós vamos cantar um louvor. Aquele louvor, como Zaqueu. Sabe cantar ele? Como Zaqueu. Se ligue, nós vamos profetizar para as famílias aqui dessa rua, dessa localidade, com a autoridade que Deus Ele nos dá, aleluia, para que entre salvação nessas casas, para que haja salvação dentro dessas famílias, para que haja restauração de casamento e de famílias inteiras. Louvado seja Deus. Ah, Senhor, nós levantamos a nossa oração. Nós cremos, meu Deus, na autoridade que há no teu nome, no nome santo de Jesus. Que o Senhor nessa noite está quebrando as amarras de Satanás. E eu profetizo a falência de Satanás, de todo o principado e toda a potestade. E é debaixo do sangue do Cordeiro que nós levantamos a nossa oração, meu Pai. Meu Deus, restaura essa família, restaura a vida deste homem, desta mulher, meu Deus, dessa criança, desse jovem, desse adolescente. Meu Deus, entra com a salvação, meu Pai eterno. Alcança esse coração, esta alma. Meu Deus, se essa pessoa, meu Pai eterno, está passando uma luta, eu te peço, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, possa bradar na vida desta pessoa e mudar este cenário, meu Pai, assim como o Senhor mudou a vida de Zaqueu. Eu profetizo, meu Deus, que meu Pai eterno, o Senhor está curando, que o Senhor está restaurando, que o Senhor está semeando e renovando pessoas. Oh, glória a Deus. Receba, aleluia, uma palavra no teu coração hoje. Receba, aleluia, esse milagre que Deus está te entregando hoje. Receba a presença de Deus no teu coração, na tua casa e na tua família. Oh, aleluia, Deus.
E amanhã você vai dizer: valeu a pena eu ouvir aquela palavra, valeu a pena eu tomar decisão. Louvado seja Deus, porque hoje o Senhor está semeando no teu coração a palavra da salvação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, é o que nós te pedimos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus. E que Deus te abençoe.